Mateus 4,19. Assim está. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora, vai para João 21. João 21, versículo 15. João 21, 15. Assim está. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar? Senhor meu Deus, chegou o ano da conquista e os céus estão abertos, os anjos estão ao nosso favor, o algoritmo está do nosso lado. Então, Pai, nos dá sonhos para esse ano. Que todas as pessoas que estão aqui agora, Pai, que elas tragam a sua mente para cá. O maior desafio delas agora é esquecer o futebol, é esquecer os problemas da semana, porque não existe nada mais poderoso do que aquilo que vai ser derramado nesse lugar, nesse momento. Então, Pai, dá uma ordem aos teus anjos, que eles estejam assentados ao nosso lado nesse culto. E eu te faço os pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, comigo, e dar-te-amos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, onde houver um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Só quem pode, faz barulho de salvação. Você pode se assentar? Eu separei 2 versículos que vão mostrar momentos distintos na vida de Pedro. O primeiro é quando ele se encontra com Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele fez uma pesca maravilhosa, e em seguida da pesca, Jesus faz um convite para Pedro. Ele diz: olha, larga tudo, vem e me segue. E a Bíblia diz que Pedro, sem pestanejar, ele abandona os seus afazeres e vai até onde Jesus está e diz para ele: aonde o Senhor for, eu irei. O segundo momento é quando Pedro nega Jesus, e a partir da negativa, o seu psicológico desaba, e ele volta para a vida de onde Jesus tinha lhe tirado. E é nesse momento que Jesus vai até onde Pedro está e vai ter uma conversa de restauração com a vida de Pedro. Então, o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo com esses textos, primeiro, que Pedro sempre foi um homem radical. Se você olhar as Escrituras, toda passagem que aparecer Pedro, algo grande vai acontecer. Ele não é um homem que se contém com pouco, ele é um homem ousado. Ele gosta de viver aventuras, como, por exemplo, quando Jesus vai até onde Pedro está,
e Pedro está num barco e Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles dizem que é um fantasma, e Jesus diz: não é fantasma, sou eu. E Pedro vai mostrar uma fé acima da média, dizendo: se é o Senhor, então me manda estar contigo. Que fé acima da média. Mas caminhando um pouco mais, o que vai ser mostrado agora não é a fé de Pedro, mas a ousadia de Pedro. Porque Jesus vai ser preso, e quando os soldados chegam, Pedro tira uma espada, corta a orelha de um soldado e diz: ninguém vai intimidar Jesus, muito menos prendê-lo. Então Pedro é um homem radical na fé, Pedro é um homem radical na ousadia, mas Pedro tem um problema: ele também é radical na teimosia. Jesus diz para ele: Pedro, o diabo me visitou essa noite e disse que vai te cirandar, vai te moer, mas eu roguei por ti, Pedro, para que nada te aconteça. E olha a teimosia de Pedro, como é radical. Ele diz assim: eu estou pronto a morrer com o Senhor, se necessário for. E a Bíblia vai dizer que pouco tempo depois, poucas horas depois, o que Jesus falou vai se cumprir. Pedro vai negar Jesus. E agora, mais uma vez, a radicalidade de Pedro vai ser mostrada. Por quê? Porque se Pedro é intenso nos seus acertos, Pedro também, ele é radical quando o assunto são seus erros. Se o acerto é comemorado, o erro leva à destruição. Após a falha de Pedro, Pedro não vê recurso. Se eu acertei tudo, se eu errei, nada. Na sua radicalidade, Pedro esquece com quem ele andava. Irmão, olha para mim aqui. Jesus andou com Pedro, mas nunca foi radical como Pedro. E o convite do Evangelho não era que Jesus se parecesse com Pedro, mas que Pedro se parecesse com Jesus. Então o encontro em Jesus, ou o encontro de Jesus com Pedro, não era para modelar Jesus, era para modelar Pedro. Mas essa modelagem não acontece. Olha como que Jesus não era radical. A Bíblia diz que Jesus encontra com uma mulher samaritana, e samaritanos e judeus deveriam ser radicais. Samaritanos para lá, judeus para cá. Mas Jesus sabe que na radicalidade não existe possibilidade de diálogo. E ele vai optar por uma opção muito melhor, a moderação. Jesus, quando ele se encontra com a mulher que foi pega em adultério, a radicalidade mandava matar. Mas o que Jesus manda é que ela se levante, volte para sua casa e não peques mais. Pedro anda com Jesus, só que ele não caminha como Jesus. E um erro na vida de Pedro é suficiente para que ele entenda que é hora de matar seu ministério. Ele não pede perdão para Jesus, ele não corre atrás de Jesus, ele não insiste, ele simplesmente desiste. E é aqui que está o problema de toda radicalidade, porque na radicalidade não existe espaço para compaixão, nem para o outro, nem para si mesmo. Olha para mim aqui, meu irmão. Como você lida quando você erra? Eu quero que você faça uma reflexão hoje. Se diante dos seus erros você é uma pessoa radical, ou se diante dos seus erros você é uma pessoa racional. E eu digo isso com muito carinho, porque da mesma maneira que Pedro fez mal para ele sendo radical, tem muita gente na igreja que faz mal para ela. Por quê? Porque ela também não sabe ser moderada. Ela é intensa para um lado e ela é intensa para o outro. Pessoas que acham que uma falha já é motivo de lançar palavras como essa: errei, então tudo acabou. Errei, caí, então eu não tenho mais futuro.
Minha história agora terminou porque eu falhei. E isso é radicalidade emocional. A grande tragédia não é falhar. A grande tragédia é transformar uma falha no seu destino. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: um erro na vida não justifica uma vida de erros. Você pode repetir isso comigo? Repete isso comigo. Um erro na vida não justifica uma vida de erros. O que eu estou querendo te ensinar aqui é que é totalmente possível cair e aprender com a queda. Olha para a sua vida. E olha se o Evangelho está te modelando. Porque Paulo também vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo. Ele não é radical, ele está falando, se eu quiser eu posso. Mas sabendo que eu posso, às vezes eu não quero. Porque eu sei lidar com equilíbrio. Às vezes vai ser melhor eu fazer, às vezes será melhor que não se faça. Agora tem gente que vem para a igreja e ao invés de se parecer com Jesus, quer se parecer com qualquer outra coisa. Aí a pessoa entra na igreja e coloca no coração que é hora de emagrecer, porque o peso está incomodando. Aí ela para de comer, não come mais nada. Aí as pessoas falam com ela, pelo amor de Deus, você está acostumada a comer, seu organismo não vai aguentar essa ruptura brusca. Ninguém para de uma hora para outra. Ninguém que fuma 2 maços de cigarro vai olhar e vai falar, a partir de hoje eu não fumo nada. Vai ter que haver um processo. E você vai ter que aceitar o processo, porque o processo também fala daquilo que está acontecendo na sua vida. Irmão, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, processo já é vitória. Processo já é vitória. Quando eu decidi alguma coisa, eu já entrei no caminho da mudança. Só que tem gente que não. Ele quer que tudo aconteça muito rápido. Ele é radical. Então, se eu quero emagrecer, eu não vou comer. Aí ele para de comer, tem anemia e é internado. Radical. Tem gente que assina conversão. A pessoa tinha amigos, a pessoa era uma pessoa risonha, a pessoa era uma pessoa feliz, aí ela se converte. Agora, ela é uma pessoa séria, só sabe andar com Bíblia debaixo do braço. Toda a conversa dela tem que ter Jesus no meio. Já não vai na festa da família, porque lá são os ímpios, e aqui estão os santos, e luz e trevas não se misturam. E Jesus está olhando para você e está falando, eu nunca te ensinei esse evangelho, eu nunca te chamei para ser radical, porque todo fundamentalista, ele é um homem bomba, pronto a explodir a ele, e aqui está perto dele. Quando eu me converti, me disseram, olha, imagem é pecado, ninguém pode ter imagem em casa, se você tem imagem na sua casa, tire essas imagens. E eu fiz, e aí eu fui na casa da minha avó, com 80 anos de idade, eu cheguei na casa da minha avó e falei, vó, eu preciso ter uma conversa com a senhora, e ela falou, fala meu filho, olha eu quero dizer para a senhora, que todas essas imagens que a senhora tem, isso tudo aqui está errado, Deus abomina isso aqui pode te levar para o inferno. Você acha que eu alcancei o coração da minha avó com esse evangelho? Você acha que a minha avó se alegrou com essa fala? Você acha que eu consegui trazer alguma mudança para a vida dela com esse jeito de levar o evangelho? Deixa eu te dizer uma coisa, muito melhor do que eu falar para ela,
que as imagens deveriam cair, eu deveria mostrar para ela um neto que estava se levantando e que a partir daquele momento ia ser um novo neto, mostrando um novo jeito de viver, mostrando que Cristo é um Cristo que quando entra na vida do neto, ele ensina esse neto a honrar melhor as autoridades, a cuidar melhor da avó, do pai, a ser um homem agora íntegro, que pensa no futuro. Quem sabe se ela não visse esse neto mudando, ela não entenderia que é a hora da mudança da vida dela. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: em nome de Jesus, não seja radical em nada na sua vida. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Irmão, olha como que Deus é. 2 Pedro 3,9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns dizem. Pelo contrário, Ele é paciente. Ele é paciente para que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está falando, sabe por que tem muita coisa que eu ainda não fiz? Porque eu sei que você não está pronto para receber, mas se eu não faço hoje, eu espero amanhã, porque eu confio na sua mudança, eu confio na sua melhora, eu confio naquilo que está acontecendo na sua vida. Então, se precisar atrasar um pouquinho o céu, para que você chegue aonde você tem que chegar, o céu vai ser parado para que você chegue aonde Deus quer que você esteja. É isso que Jesus está falando, é isso que Deus está falando. Ele está falando: olha, não precisa ser radical, apenas melhore. Repete comigo assim, fala comigo assim, em nome de Jesus, fala assim: Deus não é tudo de uma vez, é um pouco de cada vez. Dá um aleluia, dá um aleluia mais forte. Irmão, não adianta você falar assim: a partir de hoje eu não brigo mais. Não adianta o marido falar: a partir de hoje eu não faço mais xixi na privada e nem deixo toalha em cima da cama. Ele tem que falar: a partir de hoje eu dou a minha palavra, que eu vou tentar. E que toda vez que você me lembrar, como ser humano que sabe que precisa evoluir, eu vou me colocar pronto a fazer. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Você já reparou que tem gente na igreja que nunca ceia? É interessante isso, ela nunca ceia. Ela vem na igreja, ela entrega o dízimo, ela tem comunhão com os irmãos, mas ela nunca ceia. Por quê? Porque para ela a ceia é um momento em que Deus condena os que estão pecando. Então toda vez que ela vem na igreja e o pastor diz: examine pois o homem a si mesmo, ela examina e diz: pastor do céu, não posso cear, sou pecadora. Ô meu irmão, vou te contar uma coisa, pode ser que você nunca pensou nisso, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Então quando chega a ceia, não tem nenhum santo na igreja, mas a ceia, ela é justamente porque eu sou pecador, eu preciso me alimentar daquele que foi santo por mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando ela fala: examine pois o homem a si mesmo? Porque na época em que a ceia ela era distribuída, algumas pessoas comiam da ceia e não esperavam os outros irmãos. E aí Paulo vem e fala: vocês não entenderam nada. Por quê? Porque antes de Jesus comer o pão, ele partiu e deu. Então a ceia não é o momento em que eu tenho o direito de comer. A ceia é um momento em que eu entendo o dever de repartir. E eu me faço um com o meu irmão, esperando ele, comendo com ele, me alegrando com ele e celebrando com ele aquele que foi moído por nossos pecados, aquele que morreu por nossos pecados, aquele que ressuscitou por causa também dos nossos pecados, e aquele que está hoje no céu, à direita do Pai. Eu estou profetizando, meu irmão, se o diabo está colocando espírito de condenação em você, eu quero dizer que isso é radicalismo, porque a Bíblia diz que
onde abundou o pecado, ali superabundou a graça de Deus. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que não é por obras que nós somos salvos, mas é pela graça, mediante a fé. Então, se você está aqui e acredita que tem um Deus que te ama, solta um aleluia aí. Qual que é o problema de Pedro? O problema de Pedro é que Pedro anda com Jesus, mas não compreende Jesus. E eu acho que esse é o maior problema da igreja brasileira. Porque a maioria de nós aprendeu um Jesus Cristo que é tão religioso. É um Jesus Cristo que apresenta tantas coisas, tantas leis, que a gente fica assim, eu não posso. Viver para Cristo, entrar para o Evangelho, é abraçar o eu não posso. Porque depois que eu virei crente, tudo eu não posso. Então o que você faz com a Bíblia? Porque a Bíblia não fala que você não vai poder nada, mas a Bíblia fala que a partir de Jesus Cristo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Então, meu irmão, as pessoas vêm para a igreja e elas adquirem impressões que são mentiras, mas não compreendem a verdade de Deus. Não é verdade quando você vem para a igreja e as pessoas te dizem que todo cristão vai ser rico. Isso é mentira. Não é verdade quando dizem que se eu estou na igreja, eu nunca vou adoecer. Isso é mentira. Não é verdade quando dizem que todos os problemas quando eu entro na igreja vão desaparecer. Isso é mentira, mas é verdade. No Salmo 145:14 está escrito: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Provérbios 24:16, a Bíblia vai dizer assim: porque 7 vezes pode cair o justo, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você caiu, levanta logo. Irmão, para de ser radical. Pedro cai, não acredita que pode levantar. Pedro cai e não acredita que existe amanhã. Pedro cai e não acredita no poder do Evangelho sobre a vida dele. E eu conheço muita gente que é assim na igreja. Galo, olha para mim aqui. Eu conheço tanta gente na igreja que é autopunitiva. Você olha para essa pessoa, não tem alegria. Você olha para ela, ela não é inspiração. Você olha para ela, ela está sempre cabisbaixa. Por quê? Porque ela errou um dia, porque ela falhou um dia. E desde esse dia que ela caiu, desde esse dia que ela falhou, ela nunca mais conseguiu ficar de pé. Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Você está perdendo tempo. Você está perdendo sonhos. Você está perdendo projetos. Então, se você está aqui na igreja, entenda uma coisa: o amor sempre vai atrás. Você acha mesmo que se você cair, Deus vai te deixar caído? Você acha mesmo que se você voltar para a velha vida, Jesus vai te deixar na velha vida? A Bíblia diz que toda obra que Ele começa, Ele conclui. E é aqui que a gente entra na parte bela do texto. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus faz quando ressuscita é perguntar: onde está Pedro? Aí eles falam: Pedro, o discípulo caído? Onde ele está? Ele está lá, ó, voltou para a velha vida. E Jesus fala para ele, Jesus fala para as pessoas: então eu vou até ele. Irmãos, Jesus veio aqui hoje só para te dar um recado. Se você está caído, Ele não vai te deixar caído,
porque o amor sempre vai atrás, porque o amor sempre socorre, porque o amor tudo suporta, porque o amor tudo espera, porque o amor tudo crê. Então eu estou aqui nessa noite dizendo para você, se você caiu e você está olhando para baixo, para de olhar para baixo hoje e olha para cima, porque já tem uma mão estendida para você dizendo, chega de viver o tempo do luto, está na hora de viver o ano da conquista. Evangelismo, irmão, Deus está mandando um recado para quem tem glória a Deus e aleluia. Chega de viver o luto. Eu já sei que você falhou, eu já sei que você caiu, mas eu vim aqui para te colocar de pé. Quem aqui já é pai e fala assim, glória a Deus? Quem aqui lembra da filha quando começou a engatinhar? Diga amém. Quando ela cai, você briga com ela ou você levanta ela? Aí você levanta ela, ela dá mais 3 passos, cai de novo. Aí você levanta ela, aí ela dá mais 5 passos, cai. E você levanta ela, e ela dá mais 6 passos, cai. Até que chega um dia que ela não vai cair mais. Eu vou repetir isso, você não entendeu. Porque às vezes a gente vai desanimando, porque a gente anda um pouco, cai no pecado. Aí a gente anda mais um pouco, cai no mesmo pecado. Aí a gente anda mais um pouco, cai no mesmo pecado. E aí a gente começa a entender que aquele pecado é mais forte do que a gente. E eu estou aqui nessa noite para dizer, não, é o contrário. Cada vez que eu caio, o Evangelho, Jesus Cristo, está me trazendo a oportunidade de refletir sobre como é ruim cair e me dando o entendimento de como é bom ficar de pé. Então cada vez que eu caio, a vontade de Deus e o poder do Evangelho é, não caia mais. Agora se levante e anuncie às outras pessoas que não é necessário cair para aprender a andar. Então eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você, se você caiu, não fica caído não. O Pai já te levantou, pastor, mas eu caí de novo, mas eu caí de novo, e eu caí de novo, e eu estou aqui dizendo, mas enquanto você vier na igreja, enquanto você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai se ocupar de te colocar de pé, Ele vai mandar pessoas para te colocar de pé, Ele vai levantar intercessores para te colocar de pé, Ele vai fazer o impossível para você ficar de pé. Olha para mim aqui. Então não desista de quem não desistiu de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não desista, porque ele não desistiu de você. Jesus não desistiu de... Pastor, mas eu caí, mas eu pequei. Ele sabe. E ele sabe tanto que isso ia acontecer, que antes de você nascer, ele já era o cordeiro que havia sido preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Agora, entenda uma coisa. O amor de Jesus é revelado quando Jesus vai até Pedro. Mas o amor de Pedro só será revelado se ele apacentar as ovelhas. O amor de Jesus se manifesta quando Jesus sabe que Pedro está caído, e mesmo caído, Jesus vai até Pedro, lembra ele das 3 vezes que o negou, perguntando 3 vezes se ele o ama, mas logo em seguida, Jesus dá uma ordem para ele, então se levanta e continua a sua vida, vai e apacenta as minhas ovelhas. E Jesus não disse que ele estava destituído do ministério, Jesus disse que ele não merecia ser discípulo, Jesus disse para ele, então, se você errou, se levanta, e agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Então eu estou aqui nessa noite dizendo, meu irmão, como que eu sei que Jesus me ama? Porque a Bíblia diz que um dia ele veio até na terra para que o Evangelho chegasse até mim. Jesus já veio ao meu encontro. Eu quero te lembrar uma coisa aqui, meu irmão, Jesus já veio ao seu encontro. Se você está aqui hoje, não é porque você escolheu Ele, mas porque Ele escolheu você. Eu quero lembrar você aqui, meu irmão, que se você está aqui hoje, é porque o céu conspirou, muita coisa aconteceu, para que você, em meio às suas lutas, suas guerras, enxergasse um Deus que podia mudar a sua vida. Agora, quem ama Jesus aqui, diga glória a Deus.
Então vai. Agora é a sua vez de ir. Porque se Jesus te levantou quando você estava caído, não foi para que você ficasse de pé, mas é que você, a partir do momento em que Jesus te colocasse de pé, tivesse autoridade para levantar outras pessoas. Você já parou para pensar quantas pessoas, gente, que está precisando de Jesus? E às vezes a gente acha que apacentar ovelhas é a coisa mais difícil do mundo, que cuidar de pessoas é a coisa mais difícil do mundo, e eu quero dizer para você que nessa noite não é. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, nós também somos amor. E quem ama vai atrás. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim. Semana passada, olha que coisa linda e coisa simples. Semana passada nós falamos assim, gente, aproveita que você está aqui, tira uma foto sua e manda para uma pessoa, dizendo, estou aqui, mas orando por você. Quem lembra disso, diga glória a Deus. 2 testemunhos que eu recebi. Primeiro, uma irmã falou para mim assim, pastor, a Vitória, cadê ela? Não está aqui agora não? A Vitória falou assim, pastor, eu estava na igreja e aí eu bati aquela foto e eu mandei para uma amiga minha. A semana começou a acontecer e de repente eu comecei a olhar os stories dela, fotos dela antigas quando ela era da igreja, fotos dela antiga quando ela ministrava, fotos dela antiga quando ela era firme, e ela colocou assim, saudade da casa do pai. Você entendeu que uma mensagem conseguiu despertar nela tudo que estava apagado? Às vezes para você, vou mandar uma mensagem não vai mudar nada, uma mensagem muda tudo. Aí outra pessoa chegou aqui e falou comigo, pastor, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha que estava no hospital. Quando ela recebeu a mensagem, ela falou que bateu um calafrio nela, que ela arrepiou. A médica tinha falado para ela que ela ia ficar 5 dias internada, mas de tarde ela foi liberada. Não, eu vou pedir para você dar uma salva de palmas, mas de tarde ela foi liberada. Porque a palavra de Deus é cura. Então se você está aqui hoje, não desiste quem está caído não. Não desiste quem está fraco não. Não desiste de quem está desanimado com Deus não, porque o que mostra a nossa vida, meu irmão, não são erros. Pedro achou que uma falha iria definir a sua história, mas Jesus veio para mostrar que ele não veio atrás de perfeitos. Olha para mim aqui, Jesus nunca disse que eu teria que ser perfeito, mas ele disse que eu seria aperfeiçoado. O Evangelho entrou na minha vida para me fazer melhor. O Evangelho não entrou na minha vida para me fazer Deus. E Deus é o único que não erra. Deus é o único que não peca. Deus é o único que não falha. Deus é o único que não cai. Então, se nós não somos perfeitos, Deus nunca exigirá de nós perfeição. Você está aqui hoje? É graça. Você vai embora para sua casa? É graça. Você vai levantar amanhã? É graça. Então, se a graça te alcançou, não apresente um Jesus juiz para as pessoas, mas apresenta um Jesus que é amor. Porque o amor vai atrás de todos. Fica de pé no seu lugar. Mesmo sem... Volta. Mesmo sendo assim, pobre pecador. O diaconato pode se posicionar.